E aí pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês as novidades do Android 14. Recentemente foi anunciada a versão estável e como vocês sabem, sempre que lança uma nova versão do Android, a gente cobre, a gente mostra o que tem de novo, mostra as novidades e não vai ser diferente com o Android 14. Antes de começar o vídeo, eu só queria dar um pequeno aviso, é que as novidades, as alterações que eu vou estar mostrando nesse vídeo são referentes ao Android do Pixel, mas tenham em mente que é comum as fabricantes terem a sua própria personalização, a sua própria versão do Android, e por conta disso, as funções e recursos e alterações, as novidades que eu estiver mostrando nesse vídeo podem variar entre dispositivos. Para quem não conhece o ciclo de atualizações do Android, normalmente é uma nova versão do Android por ano, e cada versão do Android corresponde a uma letra do alfabeto em ordem alfabética. No caso, você tem aí, por exemplo, o Android 10, que teve a letra Q, né? Letra Q, depois teve o Android 11 que teve a letra R, o 12 com a letra S e o 13 com a letra T, e agora estamos no 14 que corresponde à letra U. Antigamente o pessoal do Android dava um codinome de sobremesa, dava um codinome de algum doce para cada versão do Android correspondente à letra do alfabeto. Então, por exemplo, você teve lá o Android 8 que teve a letra O e acabou tendo o codinome de Oreo. E muita gente fala, né, Android Oreo, quando tá falando do Android 8. No Android 9 a mesma coisa, você teve a letra P e acabou recebendo o codinome de Pie, que seria torta em inglês. Depois, lá no Android 10 para cima, o pessoal do Android parou de fazer isso, parou de colocar esses codinomes de doce, de sobremesa, mas voltou recentemente agora com o Android 13, correspondente à letra T, que teve o codinome de sobremesa público conhecido como tiramisu, que seria uma sobremesa italiana, creio eu. Confesso para vocês que não conhecia, só fui conhecer depois do Android, depois que essa nova versão do Android foi lançada. E no Android 14, no Android U, temos um codinome de sobremesa público que é Upside Down Cake, ou bolo invertido, bolo de cabeça para baixo, alguma coisa assim. A gente já tá na letra U, imagina nas versões futuras do Android, o que será que o pessoal do Android vai fazer quando acabar as letras do alfabeto? Algo a se pensar por aí. Mas vamos parar de enrolação, eu curto comentar sobre esse assunto porque muita gente não conhece, mas vamos direto pro vídeo. Eu já fiz a instalação do Android 14 no meu dispositivo e vamos começar com um assunto que muita gente tem curiosidade, que é o easter egg do Android. Para quem não sabe o que é esse negócio de easter egg do Android, é basicamente aquela telinha que aparece quando você dá vários toques no número da versão, lá no seu dispositivo, nas configurações do aparelho. Eu particularmente curtia bastante o easter egg do Android 5 e do Android 6, que era aquele joguinho tipo Flappy Bird, muito maneiro. E no Android 14, ao fazer isso, você vai se deparar com o logo do Android rodeado pelo espaço. Ao pressionar no logo do Android por um certo período de tempo, vai ser aberto um joguinho relacionado ao espaço, onde é possível controlar uma nave, e você pode ir navegando entre o espaço, tocando na tela, procurar planetas e derivados. Eu particularmente curti, espero que as próximas versões do Android também incluam outros joguinhos, porque eu acho muito maneiro. Indo para a parte da interface, temos uma melhora significante na seção de plano de fundo e estilo. Não que a versão anterior seja ruim, mas no Android 14 os menus ficam mais organizados, a separação entre as opções de tela de bloqueio e tela de início, mais opções e derivados, diversas coisas que agregam para a experiência do usuário final. Além das alterações dentro do plano de fundo e estilo, temos mais funções, como melhorias no motor de temas do Android, incluindo um novo estilo de cores monocromático e personalizações na tela de bloqueio, que inclui um seletor de estilos de relógio, sendo possível escolher entre diversos estilos de relógio para personalizar a sua tela de bloqueio. Você pode fazer alteração do estilo de relógio diretamente do plano de fundo estilo, ou você pode dar um toque longo no relógio na tela de bloqueio que vai aparecer uma opção de personalizar a tela de bloqueio. Além dos diversos estilos de relógio, você também pode personalizar a visualização do relógio, trocar cores, tamanho e outras opções. Ainda na seção de plano de fundo e estilo, também é possível configurar os atalhos da tela de bloqueio, adicionar um botão para acessar rapidamente alguma função do dispositivo, recurso que pode ser bem útil. De resto, a interface segue aquele estilo do Material U, assim como é no Android 12 e no Android 13, só que com diversos aprimoramentos. Ao plugar um carregador, será mostrada uma animação
animação no indicador de bateria, informando brevemente a porcentagem da bateria. Por falar em bateria, os gráficos com uso de bateria foram redesenhados, trazendo uma visão melhorada e mais agradável para a visualização do uso de bateria, sendo possível ver o uso diário, tempo de uso e segmentar os usos de bateria por apps. Aí a seção de economia de bateria também foi aprimorada. Indo para opções relacionadas a som, o ícone de som foi trocado, antigamente era um sino, agora é um alto-falante mesmo, tanto no painel de volume quanto no ícone do modo silencioso, em vez de aparecer o sino cortado, aparece o alto-falante cortado. Além disso, por padrão, os sons de toque são separados dos sons de notificação, permitindo maiores ajustes para o usuário final. Caso utilize uma senha de PIN na tela de bloqueio, agora é possível configurar duas coisas. Primeiro, é a opção de privacidade de PIN melhorada, que desativa animações ao tocar nos botões para desbloquear a tela. E segundo, é a opção de desbloqueio por confirmação automática, que desbloqueia a tela automaticamente caso digite a senha de PIN corretamente, assim você não precisa tocar no botão de confirmar para desbloquear. Também temos um novo bloco na barra de acesso rápido, chamado de tamanho de fonte, que permite ajustar o tamanho da fonte facilmente, assim você não precisa navegar entre os menus do aplicativo de configurações para ajustar o tamanho da fonte. E tivemos mais outras alterações, como no diálogo de compartilhamento, dependendo do conteúdo compartilhado, as ações são integradas diretamente no menu. Ao conectar o mouse no dispositivo, o cursor, o indicador do mouse, é um pouco diferente se comparado com versões anteriores do Android. Beleza, até aqui acho que dá para considerar que o Android 14 trouxe diversos aprimoramentos em diversas partes do sistema, mas agora vamos falar de outra parte importante, que seria algumas funções, recursos e alguns comportamentos do sistema. No Android 13 foi introduzido o Predictive Back Gestures, ou gestos de voltar preditivos, que traz uma experiência melhorada por gestos de voltar do Android, traz maior controle, traz umas animações bem bacanas que fica maneirão para o usuário final, traz uma experiência legal. Essa função no Android 13 veio desabilitada por padrão e a integração desse recurso varia entre aplicativos suportados. No Android 14, o Predictive Back Gestures segue sendo uma opção desabilitada por padrão. Se quiser habilitar esse comportamento, vai ter que ir lá nas opções do desenvolvedor e habilitar. Só que esse recurso no Android 14 está bem mais trabalhado e ao habilitar, o gesto de voltar deve ficar bem mais intuitivo. No aplicativo de configurações, por exemplo, serão mostradas prévias ao retornar entre as sessões do app. Ao fazer o gesto de voltar para sair de um app, vai ser mostrado uma prévia da tela de retorno e outros comportamentos que podem variar entre aplicativos. E por falar em gesto de voltar, o indicador do gesto de voltar está com estilo diferenciado, está com estilo atualizado, com esse estilo do Material You. Temos uma nova função no Android 14, chamada de notificações com flash, que permite ligar o flash da câmera ou piscar a tela numa cor específica ao receber notificações. Pode ser interessante para quem quer receber notificações com maior atenção ou até no quesito de acessibilidade. Outra função maneira também suportada por essa nova versão do Android é o toque e arrasta. Agora é possível selecionar um conteúdo e arrastar para outros aplicativos. No caso, é só selecionar o conteúdo que você quer transferir, quer passar para outro app, ficar pressionado, ficar com o dedo, dar um toque longo no conteúdo selecionado e navegar pela interface até outro aplicativo. A interface segue responsiva mesmo com o conteúdo selecionado, possibilitando a transferência de conteúdos entre aplicativos. Você instala algum aplicativo muito antigo no seu dispositivo? Então, a partir do Android 14, no mínimo no comportamento padrão, não vai ser mais possível fazer a instalação de aplicativos muito antigos. Acontece, pessoal, que muitos desenvolvedores de aplicativos maliciosos compilam propositalmente seus aplicativos para versões antigas do Android para aproveitar de implementações antigas como uma maneira de evitar implementações de versões mais modernas do Android. Tirando que muitas das vezes um aplicativo muito antigo só não funciona legal numa versão mais recente do Android. De qualquer maneira, no Android 14, por padrão, não é mais permitido a instalação de aplicativos muito antigos, no caso, aplicativos compilados para versões anteriores ao Android 6. Esse é o comportamento padrão, mas ainda é possível instalar aplicativos super antigos pelo ADB, especificando que você realmente quer fazer isso. Além disso, no comportamento padrão, esse comportamento pode variar dependendo do sistema da fabricante, mas no mínimo o que é falado lá no Android é que caso você tenha instalado aplicativos antigos, super antigos no Android 13 e fez atualização para o Android 14, os aplicativos devem seguir como estão, devem seguir instalados numa boa.
A única coisa que muda mesmo é que no Android 14, enquanto você tiver no Android 14, você não vai conseguir instalar aplicativos super antigos, no mínimo não no comportamento padrão. E para finalizar o vídeo, vamos falar do aplicativo de configurações. Tiveram algumas opções novas e algumas reorganizações. Lá no sobre o telefone, algumas informações sensíveis, como o número do telefone, e-mail, serão ocultas, sendo necessário um toque para mostrar as informações. Antigamente, as configurações de navegação do Android ficavam lá nas opções de gesto. Agora temos uma opção dedicada para o modo de navegação, inclusive com um guia ensinando a utilização dos gestos do Android. Opções de idioma e entrada foram separadas em novas seções: seção dedicada para idiomas, dedicada para teclado, seção dedicada para touchpad e derivados. Agora, nas opções de idioma, temos configurações regionais, sendo possível definir preferência de temperatura, preferência de primeiro dia de semana. Além disso, ao trocar o idioma do sistema, será mostrado um diálogo com a confirmação da troca de região e linguagem. Indo para as opções de desenvolvedor, temos diversas novas opções, como ativar o Angle, que, caso suportado, faz uso do Angle como driver do sistema, desabilitar restrições de processos filhos, que pode ser interessante, principalmente no desenvolvimento de aplicativos que iniciam muitos processos, barra de navegação transparente, que define o comportamento padrão da barra de navegação como transparente, contraste, que permite alterar o contraste do aparelho. E pessoal, esse foi um resumo sobre as novidades do Android 14. Até tiveram outras coisas, como melhorias na extensão de câmera, maior transparência na coleta de dados de aplicativos, também tivemos a modularização de mais componentes do sistema e provavelmente outras coisas que eu não mostrei, tanto por, sei lá, ser um recurso, uma função que o suporte varia entre dispositivos, ou então eu só esqueci de mostrar mesmo. Se você conhece alguma outra função maneira, alguma alteração que chegou no Android 14 maneirona que eu não cobri nesse vídeo, coloque aí nos comentários. Além disso, algumas funções ocultas que apareceram nas versões de teste do Android 14 não apareceram na versão estável, não sei se pode aparecer no futuro, tipo aquela função de duplicar aplicativos, mas vamos ver, vamos esperar, dependendo, pode ser que apareça no futuro. Na minha opinião, o Android 14 trouxe diversos aprimoramentos, se comparado com o Android 13, nada muito drástico, nenhuma mudança drástica, diversos aprimoramentos que melhoram e agregam para o usuário final, isso daí no Android do Pixel. Agora vamos ver como que as fabricantes trazem o Android 14 para os seus dispositivos suportados e vamos aguardar a atualização chegar para os dispositivos suportados. E para os usuários de versões customizadas do Android, o código-fonte dessa nova versão já foi enviado para a OSP e o pessoal já vai começar, os desenvolvedores da comunidade já vão começar a trabalhar nessa nova versão e torcer para aparecer o máximo de dispositivos suportados com os diversos sistemas customizados rodando o Android 14. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Coloque nos comentários o que vocês acharam do Android 14, também coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Fiquem livres para estar comentando, deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos mandando de Android, então se quer não perder. E é isso, bye bye.